Bom, passemos para um outro ponto. O ensino-aprendizagem de filosofia e alguns impasses. A que espécie de educadores deve ser entregue o aprimoramento da alma de nossos jovens? Esse questionamento socrático de Platão na Apologia 20 AD deveria nortear toda a pretensão de ensino-aprendizagem de filosofia, ou seja, a consciência das limitações da sabedoria humana e a interrogação das condições psíquicas necessárias a um pretenso mestre, que ao mesmo tempo conhece e ignora, que pode apenas colocar-se como amigo da sabedoria, em constante busca do saber sobre si mesmo e sobre o mundo. O processo de ensino-aprendizagem de filosofia está sempre ligado à pergunta antropológica: o que é o homem? Podemos ensinar a amizade e a sabedoria sem efetivamente buscarmos um saber sobre nós próprios? O professor de filosofia não deveria estar comprometido com a busca de sentido sobre si mesmo e com a construção de si mesmo mediante uma postura de abertura de si mesmo na relação com o aluno? Este professor, que procede essa busca, né? Esse professor teria melhores condições do que aquele que apenas detém técnicas de ensino ou grande quantidade de informações? Trazendo aqui tais questionamentos para os dias atuais, devemos reconhecer que não é incomum que certas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de filosofia provenham não apenas de condições culturais, já comentadas acima, como também de condições individuais, seja do aluno, seja do professor. Trata-se, sim, de condições psicológicas, pois somos seres afetivo-relacionais, e não só racionais. Desejamos tentar, então, jogar luzes sobre essa situação. Aprender é um processo teimoso, porque tem suas regras próprias. Não acontece como o professor quer, e sim conforme as possibilidades e o investimento de cada um em particular, professor e aluno. O investimento do professor costuma ser o de incentivar, mostrar o já sabido, propor, tirar dúvidas, combater enganos, experimentar e reformular métodos, criar soluções. Já as possibilidades do professor ser bem-sucedido em sua proposta, elas dependem de formação intelectual e afetiva, ou seja, conhecimento e capacidade de saber lidar com possíveis limitações, também intelectuais e afetivas, não só de seus alunos, como também de si próprio. Limitações intelectuais são menos comuns, mas aquelas afetivas são mais frequentes e podem ocorrer com qualquer um de nós, professores, a qualquer momento de nossa atuação. É essencial, portanto, que o professor busque a cada momento tomar consciência de si próprio em sua relação com os alunos. Gostaria de chamar a atenção para este ponto, pois quanto menos temos contato com a obscuridade de nós mesmos e quanto menos buscamos superar as nossas negatividades, tanto menos teremos condições de perceber o outro, de colaborarmos em sua busca de sentido, e tanto mais proporcionaremos à sala de aula as condições para o conflito e a estagnação do processo de aprendizagem. Nesse sentido, cada aula deve ser uma oportunidade para que o professor busque reconhecer o seu modo de agir e para que reflita consigo mesmo a respeito, colocando-se questões como, cito alguns exemplos: o que desejo? É exibir todo o meu conhecimento? Ou qual seria a melhor forma de promover nos alunos um real aprendizado? Para essa turma, para esse público. Faço do poder que está em minhas mãos um instrumento para punir os alunos ou para promover as condições para um aprendizado mútuo? Ouço as opiniões de meus alunos ou não ouço porque elas me incomodam e não consigo aceitar as minhas dificuldades? Sou capaz de ser flexível e mudar o curso de uma aula, se necessário, ou não quero fazer tamanho esforço pelos alunos? Sou capaz de dizer não quando é preciso, ou sempre concordo com os alunos para evitar problemas? Sou capaz de responder positivamente à ansiedade ou à agressividade de um aluno, ou isso me imobiliza porque não consigo entendê-las, nem reconhecer as minhas próprias ansiedades e agressividade interna? Colaboro e aceito a colaboração de colegas, ou me recuso a essa abertura, sentindo-a como uma ameaça àquilo que acredito ser posse minha?
Reajo sempre cedendo ou dando um jeitinho, ou sou capaz de ser justo comigo mesmo, com a turma como um todo, com o outro? Projeto em alguns alunos medos que são meus, raivas que são minhas, ou me permito enxergar tais sentimentos e compreendê-los sem afetar os outros? Imponho o meu modo de pensar ou permito que os alunos pensem por si próprios? Estamos aqui defendendo, então, a hipótese de que, quanto mais profundamente o educador buscar conhecer a si próprio, mais condições ele terá de relacionar-se com os outros e de proporcionar ao aluno condições para um real aprendizado. O professor deve, então, buscar constantemente superar as suas limitações afetivas para que não utilize o aluno como meio de exercício de poder ou de projeção de sentimentos que ele não suporta em si próprio, pois não busca entendê-los, para que permita a si mesmo e ao outro o crescimento e o conhecimento. Bom, falei sobre o professor, vamos ao aluno. Quanto ao investimento e as possibilidades dos alunos, elas são variáveis, pois há aqueles que desejam aprender e apresentam dificuldades, e aqueles que não estão em sala de aula para aprender, e sim desejam outras coisas. Dificuldades internas podem manifestar-se, como a baixa autoestima, por exemplo, achar que não é capaz de entender, de aprender, a inibição, como exemplo, o medo de errar, a vergonha de não saber, ou mesmo a falta de humildade, achar que não precisa daquele conhecimento, ainda que lhe esteja sendo oferecido. Não é o caso de o professor fazer o papel devido aos pais ou a um psicólogo, mas ele pode problematizar, estimular e fazer o seu convite. No nosso caso, um convite à filosofia. Assim, quanto mais saudáveis as condições intelectuais e afetivas do professor, maiores as possibilidades de boa resolução de tais impasses. Quanto aos alunos que desejam outras coisas, o professor pode e deve incentivá-los, mas não deve se culpar por um possível fracasso. Não há textos, filmes, métodos avançados de ensino capazes de ensinar a quem não quer se envolver no processo de formação e aprendizagem. Sem dúvida, tais alunos têm o direito de desejar outras coisas, mas sabemos que frequentemente responsabilizam o outro, o professor, o colega, a família, pelos seus próprios fracassos, desconsiderando que o aprendizado é resultado de uma mistura de muito esforço e muito prazer. O sacrifício de investir tempo, energia, diálogo, o prazer de descobrir, de conhecer coisas novas, de mudar de ideia, de reconhecer que não sabia e que agora já sabe um pouco mais. Alguns alunos ainda não conseguem diferenciar o que é bom e o que é ruim para si próprios, precisam amadurecer para reconhecerem que, como disse Platão, é claro, há prazeres que são enganosos, que não fazem o homem crescer e sim o diminuem, empobrecem a sua própria alma. Sabemos que esses poucos alunos agem como quem vai para uma prova de natação, sem ter aceitado os convites anteriores do professor para entrar na piscina, molhar-se, buscar aprender, errar e tentar novamente, sair de seu lugar inicial. Frequentemente, até o último momento, o professor espera que esse aluno, quando ele ocorre, que esse aluno se descubra. O professor acredita que ele possa se recuperar não dando ouvidos a manifestações infantis, dentre elas o famoso pedido de doação de pontos, o dar um jeitinho, que pode colaborar para a formação, para a formação de pessoas e profissionais perversos. O professor que percebe que para o aluno e para si mesmo aprender é um processo, ele irá semear um outro caminho, manter a esperança e aceitar as derrotas, fazer o possível e só o possível e seguir em frente. E junto com quem queira, partilhar sem esperar algo em troca e alegrar-se quando vir alguns frutos. Bom, passo a algumas sugestões metodológicas para o ensino de filosofia. Sem retomarmos a discussão sobre o lugar da filosofia e de seu ensino, e sem a pretensão de possuirmos fórmulas únicas ou mágicas, finalizemos sugerindo àqueles que iniciam tal caminhada algumas possibilidades metodológicas para o ensino de filosofia, o que deve ser objeto de reflexão e reavaliação constantes. Diante de todos os pontos já debatidos acima, sugerimos que o professor de filosofia
não trate com estigma a possibilidade de utilizar procedimentos e recursos metodológicos variados e alternativos às tradicionais aulas teóricas. Ou seja, o uso de vídeos, de breves textos, de seminários, de filmes, de literatura, por meio dos quais ele possa promover o desenvolvimento das chamadas habilidades filosóficas. Que habilidades seriam essas? A de sensibilizar, a de problematizar, a de conceituar, a de refletir, a de argumentar. Habilidades conforme defendidas pela atual proposta curricular de filosofia para o ensino médio de Minas Gerais, formulada pela equipe da UFMG, né? Marcelo Marques, a Patrícia Kauark, a Thelma Bichal, em 2008, e que está em vigor hoje, né, no estado de Minas Gerais. A isso se deve acrescer uma boa adequação dos planos de ensino ao público-alvo e ao acolhimento de possíveis demandas dos alunos e possíveis críticas dos mesmos. Assim também, as leituras em sala, as aulas teóricas dialogadas, as atividades em grupos são bem-vindas, pois desenvolvem não só as potencialidades e as habilidades cognitivas, ou seja, capacidade de raciocínio, concentração, capacidade de análise, síntese, abordagem crítica, discussão, compreensão do tema, aplicação de conceitos teóricos a situações práticas, mas também desenvolve as potencialidades socioafetivas necessárias para o trabalho em equipe e a convivência interpessoal. Dentre elas, a cooperação, o diálogo, a troca de informações e experiências, a autoexposição, o respeito a opiniões divergentes, a produção ou não de consenso, a receptividade à crítica. Proporcionar tal desenvolvimento está nas mãos do professor. Não faz sentido, por exemplo, começar um curso sobre ética, tema muito solicitado em disciplinas filosóficas para outros cursos e no ensino médio, sem uma atividade com os alunos que os façam refletir não só sobre a relação entre filosofia, ética e moral, como a respeito de seus próprios relacionamentos interpessoais e em grupos, ou mesmo relacionamentos em sala de aula. Estou aqui defendendo, né, a importância da gente trabalhar os temas, conjugando o trabalho desses temas com a realidade dos alunos, né, ou daquela turma, ou daquela comunidade, etc. Conjugar atividades que permitam a reflexão sobre suas próprias vivências, com aulas teóricas que associem os conceitos a serem trabalhados com a realidade do aluno, faz com que os alunos apreendam mais facilmente esses conceitos, faz com que se interessem e se envolvam com a disciplina de filosofia. Isto para que, então, num outro momento, possam se colocar naquela posição de filósofo, que é a da sua busca de sentido. Gostaríamos aqui, particularmente, de convidar a todos os professores de filosofia para conhecerem a proposta curricular, né, de filosofia para o ensino médio de Minas Gerais, apelidada de CBC, né, Currículo Básico Comum, as suas diretrizes, propostas metodológicas extremamente válidas para os dias atuais. Documento que não se propõe como um manual a ser cumprido, e sim como um conjunto de reflexões e de sugestões para o professor de filosofia, cujo aproveitamento das mesmas para a elaboração de aulas é colocado a critério do professor. Passemos, então, a algumas considerações finais. O universo simbólico, o diálogo, o discurso, retira o homem do âmbito orgânico para o da cultura, transforma instintos e sentimentos em consciência e submete os próprios conteúdos culturais à unidade reguladora da razão. Por isso, psicólogos e filósofos concordam que a violência vai existir onde não existe a palavra. A palavra é não só o instrumento próprio do homem, como seu tratamento, sua terapia, assim considerada desde os antigos filósofos. E eles perceberam que só seremos livres, no sentido de autônomos, se nos deixarmos guiar por aquilo que temos de melhor, a nossa própria capacidade racional, o nosso desejo tanto do bem comum como do bem nele mesmo, pelo que ele é e pelos efeitos que produz, para citar Platão novamente. O ensino de filosofia pode escapar a um ensino de disciplinas, como ensino de história da filosofia ou ensino de metafísica.
No caso do ensino médio e da filosofia para outros cursos, isso inclusive é desejável. Mas devemos reconhecer que a filosofia deve fazer o aluno sair do senso comum, deve promover o desenvolvimento de atitudes filosóficas, conduzir o aluno à busca de fundamentos, ainda que isto faça defender que nenhuma espécie de fundamento é possível, ou seja, trabalhar com problemas filosóficos e o desenvolvimento de habilidades filosóficas, como propõe a proposta curricular de filosofia, né, para o ensino médio de Minas Gerais, é uma ótima proposta, o que tira o foco da transmissão de informações no quadro negro para, ou em direção, né, ao desenvolvimento das capacidades do aluno e a competência ou não do professor em oportunizar tal trabalho. O ensino de filosofia possui diferenças em relação ao ensino de outras disciplinas. Possui particularidades não só quanto ao seu objeto de estudo ou a sua metodologia de ensino, mas, sobretudo, a distinção inegável de que aquele que se propõe ensinar filosofia ou ensinar a filosofar também é parte do processo de filosofar, de discorrer através do logos, no diálogo com o outro e no diálogo consigo mesmo. O professor de filosofia não pode negar que ele é um dos sujeitos de tais diálogos, que constroem os outros, a si próprio, a própria cultura, o próprio filosofar. Ele pode fugir disso, ou seja, do outro e de si mesmo, fechando-se em aulas de história da filosofia, ou prendendo-se a um livro referência. Ele pode dar um passo, contudo, né, um passo a mais, e se perceber daquele modo, ou seja, como sujeito, mas, ainda assim, não se assumir como tal, pois isto só ocorrerá quando ele efetivar aquele pressuposto socrático do autoconhecimento, pelo diálogo com o outro e com sua própria alma. Aquele que se coloca na posição de mestre ou de mediador, ou de apenas parceiro do aluno na busca do conhecimento, não escapa a duas opções: o silenciar-se como sujeito ou o tomar posse de si próprio e do processo de ensino-aprendizagem, colocando-se em questão, percebendo o que motiva suas atitudes, reconhecendo os seus desejos, as suas pretensões, dúvidas, projeções, excessos e limitações. Esta segunda opção permite melhores condições de promoção de um real e mútuo processo de ensino-aprendizagem, válido para a vida de ambos, professor e aluno. Um caminho mais difícil, porém, como bem reconheceu Platão, né, o caminho verdadeiramente belo é o mais difícil. Lembremos-nos também do socrático cuidado da alma, pois é preciso constantemente cuidá-la para que se torne melhor. Apologia 36 CD. As dificuldades a serem enfrentadas pelo professor no ensino de filosofia possuem raízes complexas e são impasses radicais, pois afetam diretamente o processo de ensino-aprendizagem que se pretende realizar com sucesso. Estar consciente destes impasses, de suas causas e ramificações, é um primeiro passo para o seu enfrentamento e para a possibilidade de suas superações.